anda estradas, anda galinhas, anda hortas, anda comedrito, anda luz criado, anda saúde, anda Guiné, não lança, não pega, anda Guiné. Yanda Guiné, programa de União Europeia de oportunidade social e econômica para o povo e com o povo de Guiné-Bissau. Não lanta, não pega. Nobas de Yanda Guiné junto. Nobas de Yanda Guiné junto e um magazine informativo dedicado a tudo coletivos de cidadãos, organizados, ativistas, pessoas interessadas na participar no desenvolvimento de Guiné-Bissau, espalhados para o território nacional com na diáspora. Yanda Guiné junto, ação implementado para o Instituto Marquês de Vale Flor no âmbito de Yanda Guiné, um programa da União Europeia. Guiné de mim, Guiné de vó, Guiné de guineenses. Estimados ouvintes, boa seta não mantenha. Nós está de volta para mais uma edição de magazine informativo Nobas de Yanda Guiné junto. Nobas de Yanda Guiné junto é um programa informativo destinado a coletivos de cidadãos organizados, a ativistas e também turguintes interessados no processo de desenvolvimento de Guiné-Bissau que está espalhados para todas as regiões do país e também na diáspora. A ação Yanda Guiné junto e tem como objetivo reforçar a participação e atuação de coletivos de cidadãos organizados para a resolução de seus problemas e também problemas de sua comunidade. A ação Yanda Guiné junto tem esse escritório principal ali na cidade de Bissau, mas também tem escritórios na todas as regiões de Guiné-Bissau, com exceção de Biombo, que junta escritório com Bissau. A ação Yanda Guiné junto e disponibiliza um gabinete de apoio permanente para atender coletivos de cidadãos organizados. E está organizando mensalmente sessões de esclarecimento com workshop para poder permitir coletivos de cidadãos organizados terem conhecimentos e informação aprofundadas sobre oportunidades sociais e econômicas que existem no âmbito de Yanda Guiné junto. É a 8ª edição do magazine informativo Nobas de Yanda Guiné junto, no dedicado para refletir sobre contributos que estão dados para organizações de sociedade civil na promoção de paz, estabilidade e desenvolvimento socioeconômico de Guiné-Bissau. É bom informar que uma sociedade civil cria recentemente um espaço de diálogo e concertação permanente para definição de agendas comuns. Tema dessa edição de magazine informativo é, claro, participação de organizações de sociedade civil no processo de construção de paz, estabilidade e desenvolvimento socioeconômico de Guiné-Bissau. No público e mesmo coletivos de cidadãos organizados, ativistas e pessoas interessadas que estão espalhados para diferentes partes de Guiné-Bissau e também na diáspora. O objetivo principal é partilha de informações com conhecimento. Para essa edição, não fazia abordagem de 2 pontos. Primeiro, não fazia o ponto de situação sobre atividades internas de ação Yanda Guiné junto, na qual não dá o ponto de situação sobre atividades de GAP, Gabinete de Apoio Permanente, resultados de Fundo Especial Covid-19, informação sobre processo de avaliação de convite dirigido a coletivos de cidadãos organizados de longo percurso e de experiências consolidadas. Também não fazia abordagem sobre projeto social para dinamização de centros de recursos regionais de ação Yanda Guiné junto, projeto que nós chamamos pequenos desenhos de mudanças. No segundo ponto, nós fazemos uma reflexão sobre ações que estão desenvolvidas para organizações de sociedade civil de Guiné-Bissau, que está agrupado num espaço de diálogo e concertação permanente para definir agendas comuns sobre assuntos de interesse nacional, na qual não tive a oportunidade de conversar com o Fodé Karamba Sanha, presidente do Movimento Nacional de Sociedade Civil, que está falando sobre a importância desse espaço de diálogo permanente e de concertação social que é criado para organizações de sociedade civil de Guiné-Bissau. Também não tive a oportunidade de conversar com Ana Moscuta Touré. Ela é presidente de mesa da Assembleia Geral de Federação das Associações de Defesa e Promoção dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Guiné-Bissau. E na Papiano, sobre o processo de inclusão e integração de pessoas com deficiência. Qualquer grau de integração
e qual que é a participação cívica na promoção do desenvolvimento socioeconômico de Guiné-Bissau. Programa informativo Novas de Guiné-Junto está produzido e apresentado para Diamantino Domingos Lopes. Não houve uma pequena pausa musical, logo de seguida não bem com o desenvolvimento desse sumário. No juntamon, no cumpo Guiné-Bissau. No juntamon, Guiné de nós tudo. No juntamon, no cumpo Guiné-Bissau. No juntamon, Guiné de nós tudo. Guiné de mim, Guiné de bom. Guiné de nós tudo. Guiné de guineense. Guiné de mim, Guiné de bom. Guiné de nós tudo. Guiné de guineense. Ikatem Malinga, Ikatem Balanta, Ikatem Fula, no junta no cumpo Guiné. Ok, muito obrigado. Depois dessa pequena pausa musical, não vai já para desenvolvimento desse sumário que nos apresentou há bocado. Não passou logo comunicação de agenda interna de ação e anda Guiné-Junto. Não para já com Racinela Silva, gestora de reforço institucional de ação e anda Guiné-Junto, que nos dá no ponto de situação sobre a avaliação de propostas que recebido no âmbito de convite que dirigido a CCOs de longo percurso e de experiência consolidada. Nessa entrevista, Racinela Silva falando de prazos e também atividades em manga. No momento, o que é que não decorre e prazo já não decorre para a apresentação de proposta completa. Prazo na BEI até dia 25 de setembro de 10 anos e que não tem como agenda e realiza uma sessão de esclarecimentos junto de coletivos que passa para a segunda fase, uma sessão de esclarecimentos para poder esclarecer, portanto, não só relembrar objetivos de convite, mas também esclarecer em relação ao preenchimento de segunda parte de formulário, que está falado parte B de formulário, assim como se anexos, que quadro lógico, ficha de identificação financeira e outros anexos que também junto com a parte B do formulário. Que conformidade administrativa, quais itens que consta nesse processo de análise? Bom, conformidade administrativa basicamente passa para, portanto, vai identificar-se que coletivo e apresenta tudo as documentações que foi exigido na guia de orientações ou a candidatura lançada. Portanto, o que é que nós dube e se, por exemplo, formulário e preenchido de forma correta, de forma como aqui estava indicado para preenchido, se entregado documentação que está certifica como aqui coletivo e um coletivo legalizado e com pelo menos 10 anos de existência legal, entre outras documentações que solicitado. Portanto, aquilo aqui, conformidade administrativa. Quanto à elegibilidade, e tema dos campos, onde é que a elegibilidade não vai verificado, elegibilidade de requerente, portanto, se requerente, por exemplo, e um CCO guineense, se está a cumprir com requisitos que estava na guia de orientações, se um CCO guineense, se é legalizado, e tem aqui 10 anos de experiência, portanto, essa que é a elegibilidade de requerente. Quanto à elegibilidade de iniciativa, e tem dos tipo de iniciativas, portanto, que estava previsto no convite, subvenção a funcionamento e apoio a reforço organizacional. Portanto, iniciativas têm que enquadrar dentro de dos tipos de iniciativa. E, portanto, na elegibilidade de iniciativa, que é que duvido também, que é que o Comitê de Avaliação vai verificar e se, portanto, e cumprir com tudo os requisitos, se está dentro daqui dos parâmetros que apresentaram como objetivos principais do convite. Palavras de Racinela Silva, gestora de reforço institucional de ação em Guiné-Junto, e tecendo informações, dando ponto de situação sobre o convite que dirigido a coletivos de longo percurso e de experiência consolidada. Não houve uma pequena pausa musical, não noticiou ainda mais informações. Guiné de mim, Guiné de boa, Guiné de nós tudo.
de Guiné assim. Mas um bias, nós está de volta, estimados ouvintes, muita informação interna nessa 8ª edição de Magazine Informativo Novas de Yanda Guiné Junto. Não noticiou já informações sobre a avaliação que não fazia relativamente a Fundo Especial Covid-19. Na mês de abril de esse ano 2020, a Ação Yanda Guiné Junto lançou um concurso público que tem como objetivo apoiar coletivos de cidadãos organizados que estão a trabalhar no domínio de prevenção e combate à Covid-19 e concorrer para esse fundo. 139 coletivos de cidadãos organizados, dentre eles e selecionado 36 propostas, 4 para cada 9 regiões de Guiné-Bissau. Yaya Diao, gestor de subvenções de ação Yanda Guiné Junto, na conversas que não tem quanto à avaliação que não está fazendo sobre essa iniciativa de ação Yanda Guiné Junto, Yaya Diao destaca 2 elementos: interesses e motivações que manifestado para coletivos de cidadãos organizados ao longo de todo o processo de execução de suas atividades. E lançar um convite público, anunciar na rádio, na rádio a nível nacional, claro, a nível também comunitário. Nós recebi propostas de 139 coletivos no âmbito do Fundo Especial de Prevenção de Covid. É só por si e está a demonstrar que o MAI tem uma vontade e uma preocupação de coletivo de cidadãos organizados na sentido de face à problemática de Covid-19. De 139 e acaba selecionado a 36 propostas, porque no segundo próprio na documentos de orientadores de convite que não lança, na cada região é de Cuyiruba 4 melhores. Então, cada região é Cuyiruba 4 melhores, incluindo Bissau, não fazer 36 propostas. Não está consideradamente de positivos, porque o objetivo desse Fundo Especial de Prevenção de Covid, não falo, e para aumentar o nível de informação de gente sobre métodos e formas de prevenção de Covid-19. Não está considerado positivo, é realmente e não consegui trabalhar na manga de regiões, sobretudo algumas regiões com localidades de difícil acesso. Yaya Diao faz balanço positivo de atividades desenvolvidas no âmbito desse Fundo Especial Covid-19. Também destaca o papel que desempenhava líderes comunitários. Todos os coletivos conseguem realmente fazer face a atividades que têm previsto no âmbito desse fundo, e nesse momento nós estamos na ação já de fecho e de apresentação de relatórios e também comissões de seguimento que nós técnicos fazem. Realmente nós estamos considerando trabalho de positivos, para não conseguir levar informações e não conseguir disponibilizar pontos de lavagem de mão, assim estamos e capacitado vários atores a níveis locais sobre ações de prevenção de Covid-19. Na verdade, que é que não está a ressaltar realmente e vontade que os coletivos demonstram. E vontade e preocupação com o coletivo de realmente, e foi extraordinário mangas de coletivo e cá botando de prova fundos que não tem, que fundos que estamos a falar como não, e um fundo grande não vai aproveitar, não. Eles tudo se propostas de voltar tudo, ações mais de 90% de ser orçamento e era para ações de execução. E foi mais um trabalho a nível voluntariado, realmente é um dos aspectos fortes que não consegui destacar. E também sua própria abertura também de alguns líderes a nível comunitário que o SETA é receber coletivos e é colaborar no sentido de atividades facido e também contribuir próprio para aquela mensagem que é passado com ser implementado na comunidade. No âmbito desse Fundo Especial Covid-19 é apoiado 36 coletivos de cidadãos organizados, 4 para cada região de Guiné-Bissau. Já agora vamos dar um pequeno salto até Lisboa para falar com a nossa colega Lilian Galvão, técnica de conhecimento e parceria da Ação Yanda Guiné Junto, vai nos falar sobre o projeto Pequenos Planos de Mudança. Olá Lilian, muito boa tarde. Conta-nos como nasceu este projeto e qual é a sua finalidade. O Desenho para a Mudança é uma ferramenta bastante simples e inovadora que estimula a criação de pequenos projetos, propostas ou atividades com base na interação entre as pessoas, na experimentação e na colaboração entre todas e todos. A idealizadora é uma mulher indiana, educadora Kiran Sethi, que em 2006
sistematiza a metodologia com base nos princípios de Gandhi e naquela frase conhecida: seja a mudança que deseja ver no mundo. O desenho para a mudança, ele ajuda as pessoas a olharem os problemas e encontrarem juntas soluções menos óbvias. Algo mais impactante, algo mais inovador e algo mais sustentável que responda ao desafio, que ajude a solucionar os seus problemas. E a nível da ação Yanda Guiné Junto, como vai ser implementado este plano? Ou seja, o que vai ser executado? Nós vamos executar pequenos planos de mudança, os PPMs. Para tanto, nós vamos desenvolver sessões internas. No dia 18 de setembro, são sessões inspiracionais com a equipe interna, no escritório em Bissau, experimentando, conhecendo essa metodologia e fazendo um exercício de um desenho dos pequenos planos de mudança sobre temas e problemas que nós desejamos solucionar. Na sequência, nós vamos viajar e percorrer os centros de recursos regionais, encontrando os coletivos de cidadãos organizados, experimentando também essa metodologia e criando junto com os coletivos soluções para os seus problemas, ou seja, desenhando os pequenos planos de mudança. Falando dos centros dos recursos regionais da ação Yanda Guiné Junto, que participação terão na execução das atividades de pequenos planos de mudanças? Cada centro de recurso regional tem um pequeno orçamento mensal para operar nessa implementação dos PPMs. Ao longo de toda a ação, nós imaginamos poder criar e executar cerca de 270 pequenos planos de mudança. Essas atividades, portanto, serão noticiadas, documentadas e partilhadas nos canais de comunicação do Yanda Guiné Junto, como o Facebook, no site, para que toda a comunidade tenha acesso sobre esses desenhos que os coletivos estão criando e a execução dos mesmos. Nós estamos bastante otimistas e inspirados a percorrer os escritórios e construir junto com os coletivos propostas e pequenos planos interessantes. Muito obrigado. Foi a nossa colega Lilian Galvão, técnica de conhecimento e parceria da ação Yanda Guiné Junto. Falou-nos a partir de Lisboa sobre esse projeto, planos de pequenas mudanças para o desenvolvimento. Mais uma pequena pausa musical, de seguida não noticiou informação sobre reabertura de atividades de GAB. Estimados ouvintes, com conta boas antes, não tem muita informação interna para partilhar com vocês e de interesse de coletivos de cidadãos organizados. Desde o mês de março, a essa parte estava encerrada atividades de GAB, sessões de esclarecimento, mas também workshop e mesmo movimentações nos centros de recursos de escritores regionais estava limitado. Gosto de retomar em pleno as atividades. Alexandre Lamba, coordenador do Gabinete de Apoio Permanente da Ação Yanda Guiné Junto, e noticino informações sobre reabertura ou retoma de atividades de GAB, sessões de esclarecimentos, mensais, workshop mensais e soma também utilização de centros de recursos regionais que está fornecer mangas de serviços a coletivos de cidadãos organizados de Guiné-Bissau, entre os quais consultas de diferentes acervos bibliográficos, acesso à internet,
utilização de salas para reunião, produção dos documentos, mas também impressão. Portanto, nos centros de recursos regionais presta mangas de serviços a coletivos ou de cidadãos organizados. Essa atividade estava paralisada, mas a partir de já está retomado. Alexandre Nalamba, noticiando mais informação. Bom, na mês de março, a atividade de GAP teve que ser encerrado na sequência de medidas de prevenção de Covid. Então, que estados de emergência aqui declararam, então não teve que tomar precauções. E GAP acaba de fechar, onde é que tudo que processo que não iniciava desde janeiro e acaba de ser suspendido, o processo de informação, o processo mesmo de recepção de apoio. Então, nesse momento, houve um bocado de flexibilização para parte do governo de todo esse processo, não no estado de emergência, mas no estado de calamidade, e também alguns mecanismos de prevenção e flexibilizar. Então, nesse sentido, não acho como uma oportunidade para nós. Então, dia 9, nós vai abrir tudo atividades de GAP, nomeadamente desde sessões de esclarecimento, workshop, agendamento, ou seja, pedido de agendamento para entrega de proposta, avaliação e todo o processo de atribuições de fundo. Então, se uma não abre e passa para o tempo, não pedir CCOs que houve as informações, pedir junto de nós escritores, não tem estrutura, ou seja, na equipa lá, para informar que e datas das atividades que nós vimos fazer. Por exemplo, essa semana que nós vimos, não começamos a fazer na sessão de esclarecimento. Então, não encorajar CCOs, ou seja, membros de coletivos cidadãos organizados, para participar dessas sessões e lá se tem qualquer dúvida, é apontar, não nos clarificar. Mas mesmo assim, eles é por aí, junto do nosso escritório, apontar informações e é dar tudo informações necessárias. Escritórios regionais de ação e junto também está aberto, disponível para CCOs, para ser atividades normais. Isto quer dizer a utilização de centros de recursos, para ser atividades que habitualmente é realizada. Sim, a abertura, na verdade, é a abertura de escritório que nós vamos fazer. No escritório tem dois serviços, tem um serviço GAP, que é Gabinete de Apoio Permanente, e também tem centros de recursos, onde é que membros CCOs ou outros ativistas podem usufruir de que serviços que não tem. Não tem um acervo de documentos, não tem acesso à internet gratuito, possibilidade de fazer algumas cópias, impressões, possibilidade de usar sala para reunião. Mas é centro e nem é abrido, contando com medidas também, ou seja, orientações do governo. Não tem um nível mínimo aceitável, máximo aceitável de índice que não aceita lá, e também não vai respeitar distanciamento, uso de máscaras, lavagem de mão, etc. Mas não retoma, que base sempre nas medidas. Ok, falado de no máximo 25 indivíduos. Para sessões de esclarecimento e workshop, que medidas que não observaram? Também a higienização de mão? Sim, para todas as atividades que envolvem aglomeração de gente, não vai adotar essa medida. Medida de distanciamento, números máximos, que 25 que o governo fala, e tudo outras medidas que não acham como necessário para não precaver de Covid. Palavras de coordenador do Gabinete de Apoio Permanente da Ação e Andaguine Junta, Alexandre Nalamba, e fazendo ponto de situação. Está já retomado atividades de GAP. Escritores regionais, centro de recursos está abertos para coletivos de cidadãos organizados de Guiné-Bissau para desenvolver atividades. Guiné sabe como se não acerta. Guiné sabe como se não acerta. Guiné de mim. Não concluí informação sobre a agenda interna de ação e Andaguine Junto, não passa gosto, para fazer uma reflexão sobre iniciativas de organizações de sociedade civil de Guiné-Bissau que agrupam espaço de diálogo e concertação social para definir agendas comuns relativamente a assuntos de interesse público ou interesse nacional, entre os quais boa governação, combate à corrupção, proteção ambiental, equidade de género, desenvolvimento, estabilidade, entre outros. No papel que foi Karamba Sanha, que é presidente do Movimento Nacional de Sociedade Civil, e te ensino informação sobre importância de união de esforço entre organizações de sociedade civil para definir agenda comum. Eu não entendi como
Ninguém quer poder ter um sucesso de uma forma isolada. É necessário para ter a conjugação de sinergias entre a organização da sociedade civil para poder, de facto, ter aspectos que podem constituir a agenda comum. A agenda comum é aquele aspecto transversal que está tocando com todas as organizações, que está tocando com a população-alvo, que não está representada, para não poder elucidar um outro e, por fim, para não ter um posicionamento comum sobre que matéria, é um aspecto de não poder dar uma contribuição no âmbito de complementariedade que não tem entre com o Estado, em especial o governo. Então, não poder falar não teve cuidado de trabalhar na manga de sessões para não poder ter uma agenda comum. Aspectos que não poder ter aqui agenda e tem a ver com questões que está tocando mais, que situações de ambiente, situações de corrupção que não tem que combater, situações de justiça e situações que tem mexer com a estabilidade e desenvolvimento do país. Com a criação desse espaço de diálogo e concertação permanente de organizações de sociedade civil, a INABA evita discrepância no posicionamento sobre assuntos que estão mexendo com o interesse público, o interesse nacional. E conta foi Karamba Sanha. Tem vantagens que não podemos falar com e evita ter alguma discrepância entre organizações de sociedade civil sobre uma determinada matéria. Essa é a grande vantagem que tem, nós temos uma união e coesão, nós constituímos uma frente comum enquanto organização da sociedade civil para poder efetivamente sensibilizar e de fazer pressão de organização da sociedade civil junto às autoridades competentes para poder garantir o que é essencial. E tem a ver com segurança interna, e tem a ver com questões de promoção de gênero, equidade de gênero, né? E tem a ver com o próprio, como falava há bocado, questões ambientais que não está entendendo como que deve ser tratado de uma forma desorganizada, para houve desmatação desenfreada, passa de 2012 e tem a persistência, apesar de houve uma moratória de 2015, que na prevê 5 anos, para a gente mesmo assim violado. Esses aspectos que não entendi por ajudar. E outro aspecto no papel que não voltar a repisar tem a ver com aspectos que está tendo mais problema de lapidação de erário público que corrupção. Um aspecto também que faz parte de nossa agenda, que nos torna implacável junto de nossas autoridades, para fazer com que tenha uma responsabilização na gestão de coisa pública. Espaço de diálogo e concertação permanente de organizações de sociedade civil e que limita só ali na cidade de Bissau, mas é criado estruturas na todas as regiões de Guiné-Bissau, onde que não está fazendo reuniões permanentes para diagnosticar e busca soluções para problemas que podem acontecer e para dar solução imediata. E informar foi Karamba Sanha, que é presidente do Movimento Nacional de Sociedade Civil de Guiné-Bissau. E, no momento, não cria condições na cada região para ter encontros também de espaço de concertação entre todas as organizações de sociedade civil. E não falando na perspectiva de como a questão e cada liderança e questão mais de concertação. Então, a não limita só a falar como ainda tem animadores aqui espaço de concertação. Daí entra o Movimento Nacional da Sociedade Civil, entra a RMCCAU, entra PPM, depois outras organizações especializadas, a Liga, entra tudo naquele espaço de animação. Pensa a estratégia de ter representações a nível de comunidades, a nível de estruturas de direção regionais, até a nível central, e por ajudar para não bater identificar problemas atempadamente, para não poder agir antes de situação de escamba. No momento está aberto como qualquer organização que tenha algum sinal que pode indiciar esses atos que não pianel como aspecto de corrupção, aspecto de ataque ambiental e outros aspectos de segurança ou insegurança, e poder requerer junto ao secretariado que é constituído para ter uma reunião, para ir debatido atempadamente e a gente poder agir de uma forma proativa e não ser mais interventivo possível. A Agenda Comum de Sociedade Civil de Guiné-Bissau tem 6 pontos principais. Primeiro, é promover diálogo político permanente entre atores políticos de Guiné-Bissau. Segundo ponto, promover e monitorar respeito para o Estado de Direito, promover
realização de justiça e também combate à impunidade. Terceiro ponto, promover transparência e combate à corrupção. Terceiro ponto, articular ações de sociedade civil no âmbito de prevenção e resposta à Covid-19, incluindo resposta ao impacto socioeconômico. Quinto ponto, promover, facilitar e monitorar cumprimento de compromissos assumidos em prol de estabilidade de Guiné-Bissau. Sexto e último ponto, promover a implementação de mecanismo criado para monitorar a implementação de pacto de estabilidade assinado para partidos políticos na fevereiro de 2019. Esses que 6 pontos principais que constituem a agenda comum de organizações de sociedade civil de Guiné-Bissau. Mais uma pequena pausa musical. Logo de seguida, noticiou informações sobre a Federação das Associações de Defesa e Promoção dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Guiné-Bissau. Juntamon, no cumpo Guiné-Bissau. No juntamon, Guiné de nós tudo. No juntamon, no cumpo Guiné-Bissau. No juntamon, Guiné de nós tudo. Guiné de mim, Guiné de bo. Guiné de nós tudo. Guiné de guineense. Guiné de mim. Guiné de bo, Guiné de nós tudo, Guiné de guineense. Ica tem mandinga, Ica tem balanta, Ica tem fula, no junta no pompo Guiné, Guiné de mim, Guiné de bo. Guiné de nós tudo, Guiné de guineense. Estimados ouvintes, não dá continuidade a informações de coletivos de cidadãos organizados. Somos de sociedade civil. Tal suma que não fazia com o Movimento Nacional de Sociedade Civil, que te informações sobre espaço de diálogo, não teve a oportunidade de papear com o presidente de mesa da Assembleia Geral de Federação das Associações de Defesa e Promoção dos Direitos das Pessoas com Deficiência de Guiné-Bissau. Ana Moscuta Touré destacar mais-valia de criação de espaço de concertação social de organizações de sociedade civil de Guiné-Bissau e papel que a Federação de Pessoas com Deficiência na base desempenha nesse espaço de diálogo. A federação tem um papel fundamental, como qualquer outra associação. Nós é uma federação que congrega cerca de 30 associações que estão trabalhando na defesa e promoção de direitos de pessoas com deficiência, de modo que é espaço interessante bastante na medida em que ainda vai ajudar a mitigar próprias ações que nós estamos a fazer, que está a abranger todo o território nacional, ou se não me se fala, na toda a região de Guiné-Bissau. Por isso, é um espaço onde eu não entendi como não voz deve estar lá, não deve contribuir, não deve participar, para nos ajudar, na medida de possível, transformar alguns problemas que não podia antecipar antes de vir cedo, que o problema que a gente está a falar é grande, você não consegue como não fazer. Então, que espaço comum de concertação é muito fundamental, na medida em que ainda vai ser um elo que não faz liga todas as ações de cada organização a nível de si próprio funções que deve ter na sociedade. Ana Moscuta Touré contando como se a organização está trabalhando na perspectiva de inclusão social e pedir para a sociedade, para o governo, dar maior atenção a pessoas com deficiência. Nós não estamos trabalhando na perspectiva de inclusão. Então, inclusão significa que não pode deixar ninguém para trás. Até porque não tem objetivo de desenvolvimento sustentável, que fala como, sobretudo nesse ponto 5, não tem que trabalhar aspectos de inclusão, de que não deixa ninguém ficar atrás. Então, quando eu falo ninguém pode ficar atrás, pessoas com deficiência também e pessoas parte nesse processo de desenvolvimento. Por isso, todas as ações que nós fazemos tem que contar que é pessoas.
tem essa especificidade e verdade. Se não faz um contexto geral na Guiné-Bissau e pessoas que têm menos nível de ensino, têm menos capacidade física, intelectual e outra coisa, e verdade, não tem que ser esse, mas esse que significa como é que tem competências e é que tem capacidade de ser medida, na medida de cada quem que essa capacidade está, está regulá-lo por naquilo coisa. Então, esse que a não está trabalhando para falar como no objetivo geral e realmente empoderar tudo pessoas com deficiência nas diferentes áreas de desenvolvimento e para ter competências e capacidades de poder estar integrado dentro dessa comunidade para poder dar essa contribuição. Então, no trabalho ali fora e realmente encorajar, não tem encorajar tudo dos partes, não tem encorajar tanto organizações de sociedade civil e suma que não tem encorajar a própria pessoa com deficiência que manga de bias e está a sofrer estigma e está a sofrer desvalorização na seio de sua própria família e está a sofrer discriminação na sociedade para ver de si própria deficiência. Então, é pessoa com deficiência e tem que estar também motivado e tem que ter entusiasmo dentro dele para receber como na sua limitação, mas e tem essas competências próprias, e tem essas capacidades próprias e tem uma coisa que pode explorado para si pleno desenvolvimento. Presidente de mesa da Assembleia Geral da Federação das Associações de Defesa e Promoção dos Direitos de Pessoas com Deficiência, Ana Muscuta Touré, e disse essa mensagem para o governo, mas também para a sociedade em geral, incluindo pessoas que têm algum tipo de deficiência. Não mensagem não começar lá arriba para falar Estado, para falar governo, para falar sociedade civil, para falar tudo isso que não trabalha para tomar pessoas com deficiência em consideração. Pandemia tem, crises tem e não toca todo mundo, mas e mais agravante na vida de pessoas com deficiência. E gente que tem a mobilidade reduzida é que está andar um bocadinho, ou que está mais à vontade, sem prevenir, sem nada. E a os que problemas tem é mais agravante, só para conseguir máscara para eles é um grande problema, para conseguir alimento dia a dia é um grande problema, para conseguir material de prevenção, sabão, álcool gel, se não me fala lixívia e sabão, e grandes problemas que tem. Então, a nós próprios, guins que podem um bocadinho mais, tem que lembrar como tem aqueles que podem menos. Então, e que questão de equilíbrio social, não é? Se a nós tudo, não podemos fazer um pequeno gesto de forma organizada, aquela que não chama sempre a atenção, e é por da Federação tem para poder fazer um canal, um elo de ligação com todos os membros que fazem parte das associações. Então, não tem que trabalhar de uma forma organizada e com uma só voz para falar como então essa parte não é destinada para pessoas com deficiência, porque tem ainda aqui discriminação positiva que não tem que fazer, porque não pode falar não mandar para a comunidade A, mas dentro da comunidade A e tem especificidades seguintes que toma questões específicas e cada vez mais não antolanta aqueles que merecem ser destacado num dado momento é que é destacado. Ou seja, com esse me se fala para próprias organizações, governo, Estado e tudo, membros que têm uma diferença na sociedade, para tomar em conta sempre na tudo o que querem fazer, e tem pessoas específicas, porque uma que não está trabalhando dentro de pessoas com deficiência e tem pessoas mais vulneráveis, e que tudo pessoa no seu todo, pessoa com deficiência, mas e tem que camadas mais vulneráveis. Se não cada atenção que elas, como se olhar-os na índice que não tem, é na mata-cabeça. Tem pessoas com deficiência que têm que estar na mata-cabeça. Não está aponta para quê e para ver de quê. E que manda que tem antes, depois do Covid, não tem nem 4 casos de guinso que mata a cabeça. Para ver de quê. Palavras de Ana Muscuta Touré, presidente de mesa da Assembleia Geral de Federação das Associações de Defesa e Promoção dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Guiné-Bissau. Mais uma pequena pausa musical de seguida no noticiário Agenda Yanda Guiné. Yanda Guiné é um programa de União Europeia de Oportunidades Sociais e Econômicas para populações de Guiné-Bissau e tem 8 ações, entre eles a ação Yanda Guiné Junto. Nessa rubrica Agenda Yanda Guiné, no notícia e informação de Yanda Guiné Arroz, já com um comunicado.
A Ação da Guiné-Arus na comunica de como sessões de apoio a comunidades, reforço de capacidade e subvenções para organizações de sociedade civil que demonstram a capacidade de trabalhar com a Ação da Guiné-Arus na Consa esta terça-feira, dia 15 de setembro. As sessões que na Consa dia 15 e na Baité dia 17 nos diferentes setores administrativos de região de Cacheu. Está atento ao calendário. Dia 15 de setembro de 2020, de 9 horas de manhã até 1 hora, e na fase da apresentação pública e abertura de processo de candidatura de componente de apoio a comunidades produtoras de arroz de Mangal, na região de Cacheu, setor de São Domingos, na Escola de Verificação Ambiental de AD, na Susana. Dia 16 de setembro de 2020, de 9 horas de manhã até 1 hora, e na fase da apresentação de subvenções para organizações de sociedade civil, na região de Cacheu, setor de São Domingos, sala de AD, na São Domingos. Dia 17 de setembro de 2020, de 9 horas de manhã até 1 hora, e na fase da apresentação pública e abertura de processos de candidaturas de componente de apoio a comunidades produtoras de arroz de Mangal, na região de Cacheu, setor de Bigene, sala de AD, na Ingoré, de 14 horas e 30 minutos a 18 horas, e na facido apresentação de subvenções para organizações de sociedade civil na região de Cacheu, setor de Bigene, sala de AD, na Ingoré. Ou pode consultar esse calendário na página de Facebook do programa Yanda Guiné. Ainda não continua aqui informação de Yanda Guiné-Arus. Componente Engenharia Rural de Ação Yanda Guiné-Arus na anunciado como está aberto concurso público para construção de pistas em terra e obras hidráulicas de bacia de Rio Nguan na seção de Encheia, setor de Bissorã, região de Oio. Tudo interessado pode encontrar informação na página de Facebook do programa Yanda Guiné e também link que nos dá acesso a documentos de concurso. Ação Yanda Guiné-Arus, Engenharia Rural, anuncia ainda que está previsto uma sessão de esclarecimento sobre caderno de encargo de referido concurso. Entidades que estão interessadas em participar nas sessões de esclarecimento devem confirmar sua presença até meio-dia de dia 17 de setembro através dos seguintes endereços: equipatécnica.lvia@gmail.com. Na repetiu mais um vez esse endereço eletrônico: equipa técnica, tudo colado, .lvia@gmail.com. Esse e-mail também é utilizado para ter mais informações sobre esse concurso. Inscrição para concurso público para construção de pista em terra e obras hidráulicas na bacia de Rio Nguan, na Insera, dia 30 de outubro, hora que está meio-dia. Não fica para ali e programa informativo Novas de Yanda Guiné junto a hoje noticiou mangas de informações sobre atividades internas de ação Yanda Guiné junto e soma também atividades de organizações de sociedade civil de Guiné-Bissau. Muito obrigado pela atenção dispensada e pela preferência. Esse programa está conta com produção e apresentação de Diamantino Domingos Lopes, técnico de conhecimento e comunicação de ação Yanda Guiné junto. Até a próxima edição.